Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Toda segunda-feira, tanto no YouTube como no Spotify, ponto de conexão. E hoje temos uma convidada especial, inclusive amiga nossa, né, Edu? É isso aí, Raquel. Tudo bem, pessoal? Então, como eu sempre falo, né? Sempre uma convidada especial com um tema relevante, trazendo de fato ali uma conversa que agrega valor para vocês, né? Então, hoje não poderia ser diferente. A temática hoje vai se tratar ao mercado de investimentos, de um modo geral. A gente vai conhecer uma empresária que também tem uma bagagem de bastante tempo nesse segmento e entender um pouco mais, né? Como que é esse mercado de investimentos, ele vem funcionando, vem se expandindo e, naturalmente, também, né? Entender um pouco mais da conjuntura dela enquanto empresária. E sem mais delongas, nossa convidada de hoje é a Stephanie Muniz. Ela é administradora por formação e tem uma carreira sólida que já começou pelo menos em 2007, por exemplo, né? Ela hoje é sócia fundadora do grupo Multiprivate, que atua em assessoria de investimentos, corretora de seguros, crédito corporativo e private, por exemplo, tá? E já tem uma série de premiações no mercado de seguradoras, acho que também vale a pena ressaltar isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco também. E por fim, né, em 2022, ela tem um case bem importante aqui. Ela, junto com o seu sócio, na verdade, foram convidados a integrar o Banco Safra através do segmento Safra Invest, né, expandindo a sua capacidade para oferecer soluções complexas e exclusivas para seus clientes. Então agora a gente passa a parte aqui para a Stephanie. Primeiramente, Stephanie, muito obrigado por ter aceito nosso convite, por estar aqui com a gente hoje falando um pouco mais sobre esse mercado, sobre empreender com investimentos também, né? Agora passa o seu bastão, fica à vontade para se reapresentar, se que de repente é algo que eu não acabei falando por aqui. E é isso. Seja bem-vinda. Oi, Edu. Oi, Raquel. Boa noite, tudo bem? Obrigada. Obrigada a todos aí pela audiência. Espero que a gente tenha um papo agradável. Acho que a apresentação foi muito bem feita. Realmente, eu sou profissional do mercado financeiro já com mais de 15 anos de carreira e o meu objetivo em vida é um único. É realmente fazer com que as pessoas e empresas melhorem cada vez mais. Se a gente consegue colocar a nossa formação técnica em prol disso, por que não? Faz sentido. Verdade. Falar agora um pouquinho do pessoal, né? Vai lá, pode começar. Iniciando, assim. Como foi entrar nesse mercado de investimentos? Onde foi que deu aquele start? Pô, eu quero isso aqui pra minha vida. Ah, o grande diferencial que eu entendi e me encontrei no mercado financeiro, ele começou muito antes até mesmo da minha carreira profissional. Foi ainda numa infância muito difícil, foi numa infância muito pobre, onde eu entendi a necessidade de ter um patrimônio financeiro e poder não passar por dificuldades financeiras. Então, lá, mais ou menos próximo dos meus 10 anos, 11 anos, nós tivemos um falecimento na família, meu avô faleceu. E com esse falecimento, da noite para o dia, de uma situação de extrema pobreza, era onde a gente vivia, ah, a gente passou a ter uma vida financeira muito boa. Ah, muito boa a ponto de não haver mais necessidade de trabalhar se aquele dinheiro fosse bem cuidado. Mas eu acredito muito na educação financeira porque eu vivi isso na prática. Não adianta vir um alto volume financeiro se a pessoa que recebe esse recurso não sabe o que fazer com ele. E esse dinheiro que nós recebemos, esses patrimônios, etc., eles acabaram em menos de 2 anos. Nossa. Então, eu não sou da área da psicologia, eu sou formada em administração, como o Edu bem colocou, mas uma coisa da parte da psicologia eu falo com toda certeza. A pessoa, quando ela não tem, ela se acostuma, porque ela nunca viveu outra parte. Quando ela não tem e passa a ter, ela também se acostuma muito rápido, a gente se acostuma com o que é bom. Agora, quando ela não tem, passa a ter e volta a não ter, não tem psicológico que aguente. Imagino. Então, foi basicamente essa a motivação da minha vida. Então, logo nos meus 12 anos, o meu objetivo de vida era poder sair daquela situação e nunca mais passar necessidade na vida. Então, foi aí que comecei a entender qual era o caminho que eu deveria seguir. E eu acredito muito na lei da atração. Então, eu não tive uma formação que me ensinasse qual era a carreira, a profissão que eu tinha que ir. Então, eu fui meio que por raciocínio lógico. Eu fui trabalhar perto do dinheiro, porque na minha concepção infantil ainda, lá nos meus 12, 13 anos, quem trabalha perto do dinheiro possivelmente tem. Fui vender carro. Então, ainda lá nos meus 14, 15 anos, comecei trabalhando vendendo carro, que carro era um negócio Perfeito. inalcançável. Para quem não tem dinheiro, carro é um negócio muito caro.
E dentro do mercado automobilístico não demorou muito tempo para eu me descobrir ali dentro do mercado de financiamentos. Então foi o meu primeiro Oh. contato com o mercado financeiro. Ali eu comecei a entender como é que funcionam tabelas, por que que as pessoas financiam, qual era o perfil do cliente que poderia ter ou não acesso ao crédito. E esse meu momento dentro do mercado automobilístico, automotivo, ele foi longo. Foi até os meus 24, 25 anos. E isso foi muito bacana, porque ali você estuda muito o mercado. A única coisa que eu estava totalmente voltada para o cliente tomador, né? Em geral, pelo menos na minha cidade, eu sou de Curitiba, Paraná, não sei como é o mercado automobilístico aqui. Lá, 90% das vendas são vendas a financiamento, ou pelo menos eram à época, né? Então a gente conseguia entender como é que funcionava o mercado como um todo, as rendas, as pessoas, os perfis. E aproximadamente aos meus 25 anos, quando eu oficialmente fui descobrir o que era o mercado financeiro, foi quando o meu sócio, que também é meu marido, na época ainda não era, me fez um convite para eu entrar no mercado financeiro através de uma corretora de valores. E eu falei para ele de uma forma bem direta, eu falei, eu não posso fazer isso. Eu não entendo nada de investimentos, eu não entendo nada de mercado financeiro. E ele, de uma forma muito sutil, ainda fez uma piada, falando, como não? Né? Quando a Selic sobe, teu cliente paga mais caro. Quando a Selic cai, o teu cliente paga mais barato. E quando a Selic sobe para mim, o meu cliente ganha mais. E quando a Selic cai, o meu cliente ganha menos. O mercado é o mesmo. Né? De fato, ele tinha toda a razão. Então, foi aí realmente que eu abri mão da minha carreira no mercado de automóveis e passei então a integrar uma corretora de valores. Boa. Incrível, olha só a trajetória, né? História. Eu não conhecia, já conhecia tá, a Stephanie antes, mas eu não sabia dessa questão do mercado automobilístico. De fato, me foi uma curiosidade bem bacana. Acho que você entendia a linha do consumo do perfil, depende daquele cliente lá do teu sócio, né? E de alguma forma gastava ali contigo no carro, por exemplo, que Sim. era um fator de luxo, enfim, era um bem importante, né? E logo quando você ingressou nesse mercado, eu acho que eu queria, antes de começar a falar de fato ali da empresa em si, né? Você já chegou atuando como assessora de investimentos? Como é que foi essa preparação para estar aqui hoje? Como é que foi essa guinada de carreira e a tua preparação para se capacitar para ter o conhecimento que você tem hoje? Não, é até interessante, inclusive, a gente pontuar isso, porque até hoje, no atual cenário, a função do assessor de investimentos ela ainda é uma função nova no mercado. Aqui no estado do Ceará, nós temos 180 profissionais devidamente registrados Ah, para atuar na função. É muito pouco, né? verdade, não precisa com o número. E a grande maioria deles, inclusive, nem atuam diretamente na área da assessoria, eles só são certificados. Né? Muitos estão dentro ainda do segmento bancário, não atuando diretamente na assessoria de forma independente. Então, é uma profissão diferente. Quando eu entrei no mercado, eu entrei primeiro entendendo qual era o perfil, como é que funcionava. E na época, quando eu entrei, as corretoras de valores não vendiam produtos de investimento. Era monoproduto, era bolsa de valores. Então, era muito complicado também fazer essa venda, porque você explicar para uma pessoa que ela vai estar, dependendo da situação, tirando o recurso financeiro de algo que era uma renda garantida, que era uma renda fixa, para levar para o investimento de Mais risco, né? risco, era uma venda um pouco mais complexa de ser feita. Perfeito. Então, foi aí que eu tive que estudar e me capacitar. Eu entrei como assessora comercial na época. Hoje em dia o nome bonitinho é SDR, né? Boa. Gerador de Isso aí. qualificação de leads. E foi assim que eu comecei a entender realmente como é que funcionavam os perfis e comecei a explicar para esse cliente o que era renda variável, o que era bolsa de valores. E essa transição para virar assessoria completa, para mim foi fácil, porque depois de algum tempo atuando na parte da assessoria comercial, eu fui me certificando, eu fui estudando, eu fui aprendendo, e ali eu descobri um mundo incrível, onde eu achava que eu não entendia de investimentos, quando era o contrário, eu entendia era muito. Quem não entendia era o meu cliente. Então a gente fez um movimento contrário. Passei a dar aula.
Então Só. a gente começou a explicar para o cliente o que era o mundo de investimentos, o que era ter uma assessoria, para que servia uma corretora de valores, para que servia você tirar o recurso financeiro num produto tradicional de uma aplicação automática e passar a contar com um profissional. Então essa virada foi muito legal. Eu confesso para vocês que eu nunca me imaginei como professora e, de certa forma, fui e ainda o sou com muito prazer. Tem razão, você tem razão. Incrível, Olha só, gostei. gostei, gostei. Falando assim um pouquinho de cliente, né? Ainda não entrar em si na Perfeito. empresa. Teve algum cliente muito, sem nomes, óbvio, muito difícil, ou que não entendia de jeito nenhum? Qual foi um caso assim mais engraçado que você teve até hoje, que você lembra? Certo. Pegando lá daquele passado ainda, quando a gente só vendia renda variável, acho que o caso mais emblemático foi de uma cliente, ela é minha cliente até hoje, que ela deixava dinheiro em casa, porque ela não confiava no sistema bancário. Entendi. Então ela recebia os recursos dela e acumulava em casa. Nossa. Quando eu expliquei na época para ela que investir em ações, afinal era o único produto que nós tínhamos dentro da casa, não era investir direto no sistema bancário, e sim comprando participações societárias de empresas através da Bolsa de Valores, ela saiu basicamente do cofre ou debaixo do colchão para a Bolsa. Essa O pulo foi realmente bem. foi, Bem gritante. foi um case que eu acho interessante, né? Obviamente ela evoluiu bastante, fez bastante curso, enfim, continua sendo nossa cliente, mas acho que esse é um case interessante para ser contado. É bacana, você sai de um perfil extremamente conservador para um perfil com certa. O risco, né, na verdade, bem mais agressivo, assim. Claro que ela foi evoluindo, você me falou, né? Mas é um bom case, engraçado saber disso. É bacana também frisar o que aconteceu no meio do caminho. Essa mesma cliente, ela evoluiu junto conosco. Legal. Quando o mercado financeiro mudou e as corretoras passaram a distribuir outros produtos, rendas fixas, créditos privados, fundos de investimentos, entre outros, essa transição para mim foi muito fácil. Porque imagina, eu tinha que explicar para um cliente que às vezes a aplicação dele estava caindo 2 e a bolsa caiu 8. Então, se caiu menos do que a bolsa, é um ganho, né? De repente a gente passa a ter uma carteira de renda fixa. Falar para o cliente que o recurso dele vai subir é muito legal. Não tem risco, é fácil de fazer isso. É diferente, inclusive, da nova geração, dos novos assessores que estão chegando hoje. Hoje eles têm uma dificuldade natural de entender a renda variável, porque é mais complexo. Então, nesse sentido também, eu acabei pegando toda essa onda de evolução do mercado e a gente também passa isso para o nosso atual assessor dentro da casa, dentro da Multiprivate, que vender renda fixa, qualquer bancário faz, qualquer assessor faz e qualquer canal ou pseudo especialista em investimentos faz. Explicar o todo, aí vem o que da questão. É realmente essa a diferença. Entendi. É saber o momento correto de entrar, ou pelo menos tentar diminuir os riscos do cliente, mas não tirar ele 100% da renda variável. Colocar no momento adequado, sair no momento adequado, colocar um percentual adequado. Hoje eu posso afirmar para vocês que eu não deixei, meus clientes não deixaram de ter renda variável na carteira, mas o perfil do meu cliente mudou muito. Hoje a nossa carteira global gira em torno de 90% em renda fixa. Então, Poxa, mudou bastante, né? Eu nem imaginava. também Achei não. que a relação era um pouco menor, naturalmente, né? Bem curioso. Gostei. Stephanie, acho que agora a gente falou, de fato, entrando nessa questão do empresário, da empresária Stephanie, que agora está com esse novo momento, né? Conta como é que foi chegar a esse passo onde você hoje empreende com seus sócios nesse segmento do Banco Safra, atrelado à parte de investimentos, né? E logo ao final de falar um pouco sobre esse contexto, é entender qual o teu maior desafio hoje nessa estrutura, né? Se de fato entende que é o entendimento do teu cliente, a cultura de investir ou não. Aqui no Nordeste, você não é no Nordeste, veio para cá, é uma outra realidade que você aprendeu lá, ou como é que é o comportamento do teu cliente final. Queria contar um pouco essa história. Como chegar à Stephanie empresária e hoje qual o maior desafio, né, da tua empresa, né? Certo. Empreender é uma arte, mas a gente entendeu de uma forma muito rápida que
para esse mercado, não adiantava a gente ficar no marasmo ou na mesmice de sempre só entregar o básico, sendo que o cliente precisa de muito mais do que isso. Perfeito. Então, hoje, o sistema bancário, embora ele ainda venha tentando se reinventar, ele ainda entrega muito básico. E existe muito produto aquém do que o cliente precisa nas redes tradicionais bancárias. Com a minha experiência toda dentro desse mercado de investimentos, a gente consegue entender que tem produtos que não são necessariamente os melhores para o cliente. Então, o desmistificar a essência do produto, ela é vital. Por isso, inclusive, que a grande maioria dos meus clientes hoje, eles antes de ser os meus clientes, eles viraram alunos. A gente explica para eles diferenças básicas, desde o que é um fundo de investimento renda fixa, ou de crédito privado, o que é um produto isento, o que é um produto de volatilidade. O cliente precisa entender o básico para que a gente possa trabalhar a quatro mãos e não ele simplesmente confiar cegamente na orientação do assessor, achando que aquilo ali vai ser sempre o melhor. Então, é isso que é praticado pelo mercado. O mercado entrega como se o assessor fosse realmente o guru que vai fazer tudo de melhor. Por que não quebrar todas as incertezas e ensinar o cliente? Então, essa parte da educação financeira, eu acho fundamental. Então, basicamente, todos os meus clientes um dia já passaram pela sala de aula e eu acho importante mesmo que eles continuem fazendo. Ela não traz só assessoria, ela traz uma consultoria construtiva com o cliente desde o início até Mas é isso que onde eu tenho ela visto pode. mesmo, assim, acho que você, quando compara ali com outras instituições, né, talvez essa camada da educação talvez falte. Eu vejo vocês constantemente fazem cursos, né, capacitações, eu vejo muita Verdade. movimentação nessa área, então acho que é um ponto, de fato, como um diferencial que vocês oferecem, né? Ele de fato é um diferencial, mas a gente, nesse caso aqui, com essa evolução, com essa mudança que a gente teve de 2022 para cá, que a gente vai pontuar daqui a pouquinho, mudou também alguns outros comportamentos dentro da companhia, onde a gente deixa de só investir, de só enxergar o cliente CPF e passa a enxergar a organização como um todo. Então, hoje a gente vai desde o investimento tradicional CPF, como também o CNPJ, como também a gente pode falar que nós somos uma espécie de hub, Uhum. onde a gente entrega todas as soluções financeiras. Excelente. Ou melhor, todas as soluções que impactam direta ou indiretamente no financeiro. Então, por exemplo, quando a gente chega numa empresa e vai fazer um primeiro contato, se a gente identificou de alguma forma que essa empresa precisa de uma consultoria empresarial, eu vou trazer um braço para ela poder evoluir. Porque se ela evoluir nesse quesito do que ela precisa de organização interna, certamente isso impacta positivamente no financeiro Verdade. e no nosso segmento dentro da casa, nas finanças, isso vai trazer um bom, né? Da mesma forma, hubs entre clientes. Às vezes eu identifico que um cliente de uma empresa A precisa de uma solução de uma empresa B. Vou, obviamente, ver se os dois clientes autorizam e querem se conhecer e a gente vai fazer essas conexões. Para quê? Porque os dois vão ganhar com isso. Se os dois ganham com isso, como consequência, a carteira dos Da dois mesma forma, crescem né? e a gente consegue entregar mais retorno. Então, acho que isso é muito mais do que simplesmente trocar um 100% e 10 do CDI. Ele vai muito além disso. A gente está falando de geração de empregos, geração de receita e renda, de crescimento para as organizações e, de certa forma, crescimento para o país também. Perfeito, tem razão. Tá. E só pra gente concluir ali, e o desafio dos clientes, de fato, hoje? Você entende qual o principal desafio da sua empresa para atender seus clientes? De repente, é educação? Hoje os clientes procuram mais porque eles têm alguma deficiência, algum aspecto específico que eles não encontram em outra concorrente sua? Qual hoje é o maior desafio enquanto empresário aqui hoje? Eu acredito que o maior desafio realmente é o mesmo de muitos anos, é o cliente entender a diferença de um atendimento tradicional dentro da rede bancária Tá. e dentro dos outros players de assessoria financeira convencionais que tem no mercado, que Uhum. são totalmente voltados para o segmento do cliente altamente varejo. Eu acredito que muitos conseguiram se identificar aí com essa segmentação. Sim. E a gente trabalha de uma forma diferente. Eu não quero me igualar nem ao segmento bancário tradicional, de só trocar produto, como também eu não vou atender diretamente o cliente segmento varejo.
Eu quero realmente que o meu cliente seja o cliente private, o cliente corporate, que seja atendido da forma que ele precisa e merece ser. Então, o entender e explicar aonde é que nós estamos dentro do mercado, o posicionamento da Multiprivate no segmento Safra Invest, eu acho que essa é realmente o que tem agora para a gente poder trabalhar e lapidar mais. O segmento em si, ele é um segmento novo, né? Embora o Banco Safra, seja um banco de 180 anos, o segmento onde nós estamos atuando, ele é um segmento rápido, ágil, especialista e que está aqui no estado do Ceará só há 2 anos. Então, a gente realmente entregar isso para o cliente, ele conhecer isso, é hoje o canal aí onde a gente precisa trabalhar. Perfeito. Você vê, né? Só 2 anos, né? Bem recente. É. E assim, querendo ou não, a nossa capital hoje, ela carrega praticamente uma boa parte do PIB do Nordeste, né? Sim. E hoje, graças a Deus, estão movimentando para cá, né? Vocês. Isso. Stephanie, até falando assim um pouco mais de cliente, que eu gosto muito dessa pegada. Né? Como é que vocês personalizam as soluções de clientes de alto patrimônio? Basicamente, a gente precisa realmente entender qual é o objetivo dessa pessoa ou empresa. Então, é entrar realmente no detalhe para entregar todas as soluções possíveis. Então, entender desde qual é o objetivo, qual é hoje o financeiro, qual é o objetivo de curto, médio e longo prazo e se adequar a essas realidades. Por exemplo, eu tenho clientes hoje que são CNPJs, que o objetivo dessas empresas é crescer para vender. Então, ela precisa se profissionalizar, crescer bem muito para ser vendida. Já em contrapartida, tem empresas que o objetivo dela é crescer, para o grupo ficar maior. Algumas não, algumas estão extremamente tranquilas e satisfeitas e querem só fazer a manutenção dos seus patrimônios. Então, realmente é tentar entender a necessidade de cada um desses players, desses clientes, e entregar só o que ele precisa, e não sair fazendo uma venda empurrativa. Hoje, um dos grandes diferenciais que eu confesso para vocês que é bacana falar isso, mas ao mesmo tempo não deveria ser, entregar para o cliente somente realmente o que ele precisa, sem conflito de interesse. Eu não gosto de colocar isso como um diferencial, porque isso deveria ser uma prática comum no mercado. Tem razão. Né? Mas, de fato, infelizmente, isso não acontece. Por exemplo, eu peguei, não faz muito tempo, a gente pega isso com muita frequência, carteiras de senhoras, senhores, lá dos seus 60 a mais, 70 a mais, onde tem uma boa parcela dessa carteira em COI, que são produtos que não são resgatáveis, eles não têm liquidez. Eu já peguei carteira com 40% nessa classe de produto, e os outros 60% em títulos públicos de longuíssimo prazo, para 2050 em diante. Então, assim, quando eu olho esse tipo de coisa, eu vejo quão ruim é o profissional não estar alinhado com a necessidade do cliente. É verdade. Né? Ali é só um conflito de interesse que, infelizmente, acontece no mercado. E é o tipo de conflito de interesse que a gente abomina de forma veemente. Então, como eu falei, é um diferencial, não deveria ser visto, mas é um diferencial da Multiprivate, que isso, de certa forma, lá dentro da casa, em hipótese alguma, vai acontecer. Perfeito, entendi. Perfeito. Não, faz todo sentido. Acho que o conflito desse acaba minando muito até a percepção de confiança do cliente, né? Total. Ele cansa às vezes, imagina a sua situação de que ele tá com do X ou resolveu ela, mas aí vem uma. Coloca isso, faz isso, ajusta isso, aí ele fica tipo. Ele já não entende muito daquele segmento. Eu vou ser como, de repente, o ponto focal de educação sobre investimentos. É isso aí. E você chega minando em várias questões, ele talvez fique até um pouco mais confuso, né? Eu imagino um pouco que seja esse o cenário real do teu dia a dia e de tantos outros, né? Acho que ter essa preocupação faz todo sentido. Stephanie, sobre tendências aqui do mercado, a gente sempre tem um momento aqui nos nossos episódios que a gente sempre pergunta muito qual a tua percepção ali, enquanto gestor, enquanto empresário, sobre o que tende a mudar, o que são os próximos passos desse mercado. Falando da sua realidade, o que é que tu enxerga que são as principais tendências que vão movimentar o mercado financeiro nos próximos anos? Eu acredito muito que a gente entrou numa tendência nesse novo segmento que já é a evolução do mercado. O segmento multiprivate dentro do segmento Safra Invest, dentro de um banco altamente tradicional, um banco de 180 anos, isso é a tendência do mercado. Isso é o futuro. A gente em nenhum momento se figurou como mais um player do mercado só de assessoria varejo.
e eu tenho hoje toda a robustez de um banco de 180 anos, sofisticação e solidez, só que eu tenho um diferencial gigantesco dentro do mercado na mão. Eu tenho a agilidade que normalmente os bancos tradicionais não têm. Então, eu acho que realmente essa é a evolução. É sair da mesmice e conseguir entregar agilidade e segurança e tradição, tudo dentro de um mesmo player, de um mesmo produto. Então, quando eu falo disso, eu não estou falando simplesmente de assessoria de investimentos, é assessoria financeira como um todo. Então, quando eu vejo, por exemplo, eu já peguei casos de empresas que estão lá tomadas em crédito, às vezes que não precisavam daquele crédito naquele momento. Aí hoje, agora, no momento que ela precisa para fazer um investimento ou um crescimento, ela já está tomada no passado e ela não consegue se alavancar. Então, esse tipo de colocar o produto adequado no momento adequado faz uma baita diferença. E é para isso realmente que a gente está aqui. Eu acho que esse foi o grande diferencial, isso que o Banco Safra viu na Multiprivate, e por isso fizeram tanta questão de que a gente integrasse o grupo nesse segmento e que viéssemos ali a ser o principal player norte-nordeste da casa até o momento. Excelente. Acho que você quer para a Raquel falar um pouquinho. Conta como é que foi, 2023 para cá, a chegada esse Multiprivate, essa remodelação, né? E também eu vejo que ganhou alguns prêmios, né, nesse período. Como é que foi tudo isso, esse reconhecimento, essa estruturação desse segmento Multiprivate aqui no Nordeste? Conta um pouco como é que foi toda essa questão. Certo. Dentro do grupo Multiprivate, além da parte de assessoria, a gente também tem uma corretora de seguros dentro da casa. Normalmente a gente utiliza isso para fazer todos os fechamentos necessários para aquele respectivo cliente. Seja uma responsabilidade civil, seja uma blindagem patrimonial, seja uma organização societária, enfim, ou até mesmo, que é o principal, onde a gente mais utiliza, é a parte de economia de tributos, organização tributária. Então, quando a gente entrega o conhecimento para o cliente, ele entende a necessidade de ter aquele produto para a economia tributária ou para a sucessão. E isso faz uma grande diferença na nossa vida. Desde 2016 para cá, a gente vem acumulando prêmios todos os anos como principal parceiro, principal player, dentro de pelo menos 4 ou 5 seguradoras dos produtos que a gente distribui, onde a gente está entre os 10 maiores distribuidores de alguns respectivos produtos a nível Brasil. Então, conseguir estar na casa dos 10 maiores, não tendo milhares de colaboradores dentro da casa, é muito difícil. É só uma venda consultiva realmente na raiz para fazer com que a gente tenha esses números todos nesse espaço e de forma contínua, né? Faz sentido. Total. Falando aqui até um pouquinho, pessoas que desejam entrar no mercado financeiro, né? Qual o conselho você daria para quem gostaria de ter uma carreira sólida nesse setor de mercado, ter um legado sobre isso? Pois pronto. Entrar no mercado financeiro, ele precisa primeiro vir do desejo de estar no mercado financeiro. O profissional que quer adentrar o mercado financeiro, ele tem que entender que não é um emprego. A partir do momento que o profissional chega achando que é um emprego, ele está fadado ao fracasso total, nem entra. Porque realmente não é o objetivo. O objetivo é entregar o melhor para os clientes, empresas e pessoas. Então, é realmente ser empreendedor. A gente busca o profissional que quer estar no mercado financeiro com o objetivo de fazer essas pessoas e empresas crescerem. E, obviamente, a gente convida para que venham conhecer a nossa instituição, porque o alinhamento de interesse é fundamental, e se realmente entendeu como é que é a essência, tem tudo para dar certo. Tem alguns outros mitos também que acontecem no mercado, e que a pessoa chega achando que vai chegar já, que vai ter uma carteira de clientes, e que não é assim, gente. Realmente tem que estudar, tem que se dedicar e tem que ir atrás, é uma construção. Mas o mais legal disso tudo, que eu entendo desse mercado, é que ele é diferente de qualquer outro. E eu posso colocar qualquer produto. Eu vou vender sapato, bolsa, carro, qualquer coisa. Quando eu vendo esse produto, quando finalizo o mês, para eu ter minha comissão de volta como funcionário, no dia 1º eu tenho que vender tudo de novo. Já no nosso mercado, no nosso segmento, eu preciso vender para você como cliente, PF ou PJ, uma vez.
e depois disso eu preciso só te manter, entregar tudo o que foi prometido da forma adequada, e eu vou sempre ter o meu cliente dentro da minha carteira. Então isso é muito diferente de qualquer outro produto ou serviço distribuído no mercado. É realmente construir uma carteira e depois fazer a manutenção da forma adequada dessa carteira. Chega um momento que ele realmente se autoalimenta e o nosso cliente vira amigo. Faz todo sentido. Boa, viu? Bacana, né? Vamos saber aí, uma boa dica pro mercado. Tu pensou também, Stephanie, no começo da nossa conversa, de que tu tem meio que um propósito de transformar ali a vida financeira, né, com, enfim, dos clientes da melhor forma possível, né, com a tua maior motivação. Inclusive, desde criança, entendeu que essa é a forma, talvez, de crescer enquanto profissional, enquanto ser humano. Traz pra gente algum exemplo emblemático de que você fez isso do zero e conseguiu mudar a vida de algum cliente, alguma empresa, enfim, que você queira compartilhar aqui, sem falar nomes, na verdade. O falar o nome, inclusive, é questão regulatória, nem posso. Isso às vezes atrapalha, eu gostaria de poder falar, ó, fulaninho de tal já é meu cliente, mas não Boa. posso. Bem, alguns cases aí a gente construiu de uma forma muito legal, nesses anos todos de carreira, a partir do momento que a gente começa desde o básico da educação, né? Então, hoje eu tenho clientes que são ricos. Como assim, Stephanie? Rico é o cliente milionário? Não. Rico, no meu conceito e no conceito que a gente prega para os nossos clientes, o rico vive de renda. Então, isso é muito legal, porque um dos casos bem pontuais aqui é de um empresário local que tinha uma renda superior a 100 mil, à época que eu conheci ele, a média 100 mil mês. Ele tinha um patrimônio um pouco superior a 4 milhões e meio de reais à época. E a gente fez alguns cálculos e eu contei para ele que com o patrimônio que ele tinha naquele momento, se ele não continuasse trabalhando e ele perdesse a capacidade de fazer dinheiro, se ele parasse de trabalhar, ele ia cair o padrão de vida dele. E foi interessante naquele dia que ele se levantou, ele estendeu o braço e me cumprimentou e falou: parabéns, pela primeira vez alguém na vida me fez sentir pobre. Foi interessante, porque ele falou, ó, Stephanie, eu tenho 4 milhões e meio de reais, não é pouco dinheiro. Falei, ok, mas você não vive de renda mantendo o teu padrão de vida. Então, eu acho que esse é o conceito. Ele é meu cliente já há mais de 10 anos. E hoje ele oficialmente brinca quando a gente conversa, ele, ó, agora já vive de renda. Ele, beleza, agora tá rico. Né? E é muito legal isso, essa construção e esse relacionamento muito próximo. Realmente é uma quebra de paradigmas. Você entender quanto você precisa ter para poder viver de renda. Lembra que esse é o meu objetivo de vida desde criança. É verdade. Então, isso a gente consegue também transferir para os nossos clientes. E tudo que a gente mede fica mais fácil de ser alcançado. Então, aí fica uma pergunta para você. E aí, quanto você ganha? Se você parar de trabalhar hoje, você consegue manter o teu padrão de vida? Se você não consegue, a gente precisa conversar. Verdade, verdade. Boa. Posso ser igual para os patrocinadores? Pode. Vamos lá? Vamos falar agora, pessoal, de quem nos apoia aqui diariamente a fazer com que, de fato, o Ponto de Conexão esteja aqui sempre com vocês, entregando conteúdo de qualidade, com convidados também de qualidade. Para isso, temos como patrocinadores aqui a Hitix Group, focado em transações de M&A e assessorias do começo ao fim de todo o processo de uma possível aquisição ou fusão com alguma outra empresa. Então, qualquer demanda sobre valuation, sobre construção aqui, buscar, de repente, possível comprador ou vendedor, Hitix Group está aqui à disposição. Próximo patrocinador nós temos aqui também Hubex Studio. Hubex é onde nós estamos aqui locados, tá? Então, onde toda semana, na verdade, o podcast acontece. Então, qualquer demanda que vocês venham a ter de audiovisual, gravação de podcast, programas, de um modo geral aqui em Fortaleza, busca Hubex Studio, que estão aqui para poder te apoiar da melhor forma possível. Temos também Priorize. Vocês devem ver que eu gosto de mudar de óculos quase toda semana, né? Quase toda semana então, todos mesmo. os óculos aqui são de alguma forma fornecidos pelo time da Priorize. É uma ótica que vai até você, te encontra onde você precisar de fato, estando aqui em Fortaleza, região metropolitana. Então, toda demanda ocular, toda demanda visual, você pode contar com o time da Priorize. E todos os Instagrams aqui estarão na nossa descrição lá nos canais, né, do Spotify e também no YouTube. E por fim, temos aqui agora como nosso patrocinador. Vamos lá, produção. Tem mais uma. Tem mais uma. Então, se não tem, vamos lá. Nordeste Invest. Nordeste Invest aqui é nosso time, aqui, que é o nosso principal portal de notícias focado em investimentos no mercado financeiro do norte do Brasil.
traz toda uma visão nacional e global de notícias, mas sempre com um olhar muito mais acurado em como anda ali o Nordeste brasileiro em termos de economia. Esses são os patrocinadores que acreditam no nosso projeto. E agora damos continuidade com a Raquel na entrevista. Falando um pouquinho Nordeste Veste é muito legal, gente. Boa. Eu tava vendo que, tipo, tá todo mundo olhando pro Vaticano, né? Até botar um pouquinho. E eu tava lendo que o Vaticano é uma grande instituição financeira, né? E tem muito investidor naquela região, né? O que você acha que vai mudar um pouco quando trouxerem o novo Papa? Como é que vão virar os investimentos? Como é que vai ser o futuro disso? Depende muito de como é que vai ser o posicionamento dele, se ele vai ser uma pessoa mais conservadora, um pouco mais liberal. Acredito que o impacto na nível Brasil vai ser pequeno, não vai interferir em muita coisa do que acontece aqui. Mas a nível global pode ser que ele influencie na tomada de decisão dos grandes players do mercado. Então, dependendo da situação, ele pode ser que articule aí com Estados Unidos, com Europa, enfim, vai que de repente ele consegue também articular para acabar ou diminuir as crises globais, as guerras, e isso aí sim impacta positivamente para todos nós. Ótimo. Isso é verdade, é uma expectativa para isso, na verdade, né? A gente tem essa expectativa porque a gente precisa ver essa mudança acontecer. É isso aí. É verdade. Steph, a gente está chegando ao fim do nosso programa e acho que para a gente construir aqui nosso último momento, eu queria entender quais são os próximos passos do Multiprivate e não só isso também. Se existem ali, nessa atual conjuntura brasileira, né, de taxa de juros, inflação, enfim, se tem algo que você queira que pontuar desse cenário, se você entende que vai arrefecer, vai melhorar, se você entende que vai continuar dessa forma mesmo, passa um pouco do teu panorama aqui para o teu público, bem como também quais são os próximos passos da Multiprivate. Pois pronto. Os próximos passos da Multiprivate é realmente continuar crescendo e entregando soluções para os nossos clientes e parceiros. Então, caso você ainda não seja, você já entendeu, está convidado a vir nos conhecer. Né? Teu dinheiro não está no lugar certo, pode vir conversar com a gente. Mas os próximos passos realmente, com relação à economia local, eu acredito que a gente, infelizmente, vai passar por um período ainda de taxa Selic no patamar que está, no patamar alto. A partir do momento que começar o movimento de queda da Selic, também não vai ser lá aquelas coisas gigantescas, como a gente teve já em momentos passados, que a Selic chegou à casa de um dígito de uma forma muito rápida, né? Ficou abaixo até mesmo do que os patamares de poupança. Acredito que não vai acontecer isso. E na minha opinião, eu acredito que se a gente chegasse lá próximo de uma casa de entre 8% e 10% da taxa Selic, seria o melhor dos mundos. Mas isso é sonho, né? Por que eu acho que é o melhor dos mundos? A partir do momento que a gente tem uma Selic muito alta, que é o que a gente tem hoje, isso acaba, de certa forma, impactando para o cliente pessoa jurídica. Ele pensa duas vezes antes de tomar um crédito, fazer uma expansão, se ele não expande, ele não contrata, ele não gera renda, e isso acaba impactando também no não crescimento do aumento de número de vagas, né, de empregos, e também não tendo arrecadação maior de imposto. Mas em contrapartida, quando a gente tem uma taxa Selic, se ela cair de forma muito rápida, isso acaba prejudicando, porque o cliente CPF não entende o que ele tem que fazer com aquele dinheiro. Então, normalmente há uma enxurrada de crédito e as pessoas, por não ter educação financeira, acabam se endividando de uma forma muito rápida. Então, eu acredito que um meio termo seria o ideal. Então, nem 3, 4, 5 e nem 14, 15. Acho que talvez um 8 ou 10 ali tiraria o empresário da zona de conforto, ele não ia manter os seus recursos aplicados para ganhar 15% ao ano, que é basicamente isso que uma renda fixa hoje entrega, 14, 15. Então ele tiraria esse recurso e investiria na própria empresa. E ao mesmo tempo, o cliente CPF, ele se obrigaria a entender mais sobre como cuidar do próprio dinheiro. Porque ele não vai conseguir ficar rico ou viver de renda com 8% ao ano numa renda fixa tradicional. Ele tem que entender mais e ter uma boa assessoria financeira, e para isso a gente está aí. Perfeito. Excelente. Agradecer aqui, tá, Stephanie, por ter aceito o nosso convite. Inclusive, deixe aí seus canais, suas redes sociais, onde acha você, onde acha o Multiprivate. Pronto. Nosso Instagram, @multiprivate.
Tem todos os canais lá de telefone, e-mail, contato, etc. Eu acredito que tanto eu como todo o nosso time está à disposição. Tem o nosso endereço físico, a gente fica segregado da agência tradicional do Banco Safra. O nosso endereço fica na Santos Dumont 1510, praticamente ali em frente à Praça Luiza Távora, né? Então também quero e faço questão de que venham, vão nos conhecer. Vira meu aluno. É isso aí. Vem aprender comigo que a gente começa a ter um relacionamento bacana, né? Excelente. Já temos, inclusive, uma agenda aí de cursos ainda para este mês. Ixi, vou usar a cola. Travou a data. 19 e 20 de maio, nossa próxima turma. Tem que ver, inclusive, como é que tá as inscrições. Entre em contato com o nosso time e a gente faz as inscrições caso ainda tenha disponibilidade. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Vamos lá? Então, pessoal, nosso episódio chegou ao fim, mais hoje com as convidadas de especialista, na verdade, né? Obrigado novamente por ter aceito nosso convite, por estar aqui nessa conversa muito bacana e leve sobre esse mercado financeiro como um todo. E só reiterando, né? Então, toda segunda-feira, em Spotify, YouTube, às 20 horas, sempre um episódio relevante, com convidado mais relevante ainda, sobre business, sobre conexão. E acho que até a próxima, correto, Raquel? Correto. É isso. Tchau, 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 gente. pessoal. Obrigada. Tchau, Até a próxima. obrigada.